Boa noite a todos, eu sou o professor Maicon Silva e neste vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso projeto da calculadora, ok? Então, só revisando, na última aula nós criamos aqui todo o nosso visual somente, ok? A nossa calculadora não está operando ainda, ou seja, estou clicando aqui nos botões, nada acontece. Na aula de hoje, nós vamos colocar os comandos dos botões numeradores, inclusive aqui da minha separação de milhar, ok? Vamos lá. Então, estou aqui com o projeto FM Calculadora 1, ok? Ao clicar no botão, eu vejo que cada botão tem o seu nome e a minha propriedade Caption, que é exatamente o que aparece aqui. Essa propriedade Caption é o que nós iremos utilizar, ok? Então, vou clicar com o botão direito e exibir código. Vocês observem que eu não tenho nenhum código escrito, ok? Então, o que eu irei fazer? Eu vou começar aqui com o meu botão 0, vou dar 2 cliques nele. Quando eu dou 2 cliques, ele me abre aqui o meu editor de código. Observe, aqui eu tenho a parte de design do meu formulário, ok? Essa calculadora nada mais é do que um formulário em VBA. Quando eu dou 2 cliques em qualquer componente, ele abre a parte de código. Aqui eu tenho o btnz de 0, underline, clique, ok? Mas em cada componente lá do meu formulário, eu tenho várias propriedades. Eu posso ter a click, eu posso ter a enter, exit, key down, key press, key up, mouse down, mouse move, mouse up, enfim, existem várias funcionalidades aqui, várias propriedades, tudo bem? Mas vou voltar, vou dar 2 cliques aqui no btn1 e qual que vai ser o meu código? Antes de iniciar meu código, eu vou declarar option explicit. E o que essa propriedade faz dentro do VBA? Ela faz com que, obrigatoriamente, todas as variáveis que eu utilizar dentro do meu projeto VBA sejam declaradas. E o que é a declaração de variáveis? É nada mais do que dizer ao projeto VBA que tipo de dado aquela variável vai estar recebendo. Então, para declarar uma variável, eu começo com a expressão DIN. E observem, quando eu declaro uma variável fora de um módulo, seja ele privado, seja ele sub, então, quando eu declaro ele fora de uma subrotina, essa variável irá valer para todas as subrotinas que eu criar logo abaixo, ok? Se eu criar ela aqui dentro de uma subrotina, ela vai valer somente para essa subrotina, ok? Então, eu vou criar aqui uma variável chamada numerador. E ela vai ser do tipo as string. Certo? Eu posso ter string, long, boolean para valores verdadeiros ou falsos, integer para valores inteiro e por aí vai, ok? Então, vou declarar que ela é uma string, ok? E vou declarar o meu ponto. Ponto as boolean. Ela vai receber um valor verdadeiro ou falso. Tudo bem? Então, vamos começar a declarar a nossa variável. Quem vai ser o numerador? O meu numerador nada mais vai ser do que o meu caption. Então, numerador, olha só. Se eu tenho a variável lá em cima, se eu apertar Ctrl espaço, ele vai procurar a variável com um nome parecido com o que a gente digitou. Se tiver mais do que um nome parecido, ele vai aparecer aqui na lista. Exemplo, numerador 1. Então, se eu digitar novamente, olha só, ela me aparece que eu tenho a opção de numerador ou numerador 1. Ctrl espaço, lembrando. Então, o numerador vai ser igual quem? Ao meu botão, ao meu objeto, a propriedade caption, ok? Então, o que ele vai aqui receber? A numerador vai receber o valor que tem na caption do meu botão 1. E se eu voltar aqui, se eu voltar aqui na minha calculadora, olha só, aqui está o meu objeto btn1 e a propriedade caption tem 1, que é o numeral que eu quero quando digitar o número
Quando clicar no 1, eu quero que ele receba aqui 1, ok? Então, continuando, eu tenho aqui já a minha variável numerador recebendo essa propriedade, ok? btn1.capture. Seguindo o contexto, o que eu vou verificar agora? Se vba.len, len é uma propriedade do VBA que ela vai definir o tamanho de uma certa string, ok? Então, o que eu vou verificar? Ele me pede qual a minha expressão. Eu quero verificar se txtvisor, que é esse cara aqui, como minhas calculadoras comuns, .text é menor do que 8. Geralmente, as calculadoras recebem até 8 dígitos para fazer suas operações. Então, eu quero verificar se o número existente já digitado é menor do que 8. Se for, ou seja, se toda essa situação aqui for verdadeira, então, o que eu irei fazer? Lembrando, a estrutura if, ela tem if, then, else if, ok? Else if, ou quando eu não tenho o else if, eu posso utilizar automaticamente end if, ok? Então, toda estrutura if tem que ter um end if. Então, o que eu vou fazer se ela for menor do que 8? Eu vou fazer uma outra verificação. Se txtvisor.text for igual a vazio, então significa que eu não digitei nada ainda no meu visor. E nisso, o que ele vai receber? txtvisor.text vai ser igual ao numerador. Ok? Ou seja, se eu não tenho nada escrito, vamos verificar. Eu não tenho nenhum valor aqui na minha capture. Ok? Aqui no meu txt. Se eu digitar 1, ele vai receber 1. Ok? Então, à medida que for digitando 1, olha só, ele recebeu somente 1. Por quê? Porque agora ele não está mais vazio. Então, o que eu vou fazer se ele não tiver mais vazio? Ou seja, já tem algum número digitado. Vou criar aqui uma estrutura chamada else. Ou seja, se txtvisor.text é igual a vazio, ou seja, não tem nenhum valor digitado, eu vou executar essa operação. Porém, se ele já tem algum valor digitado, ou seja, essa informação é falsa, txtvalor.text vai ser igual a quem? A ele mesmo, mais o ele é um símbolo de concatenação, ou seja, ele vai juntar o texto que já existe para um outro texto que eu irei colocar. E quem vai ser esse texto? O numerador. Ou seja, quando eu clicar lá no 1 agora, olha só, cliquei no 1. Ele não tem nenhum valor vazio, pegou o numerador. Só que agora existe 1. E eu vou clicar de novo. O que vai acontecer? Ele pegou 1. Vamos clicar até chegar em 8 dígitos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele não deixa passar de 8 dígitos, que foi a condição que nós colocamos aqui logo no início. Se for menor do que 8. Ok? Ele vai executar toda essa operação. Se ele for maior do que 8, por enquanto ele não executou nada. Porém, para a gente dizer para o sistema o que ele tem que fazer quando for maior do que 8, ou seja, quando eu estiver tentando digitar mais que 8 dígitos, ele vai sair da rotina, ou seja, exit sub. Ok? Bem, isso eu vou repetir agora para todos os meus outros botões, ok? Porém, por enquanto, nós vamos fazer todas as operações apenas com o numerador 1, para que seja um pouco mais fácil até a gente chegar a todo esse código. Ok? Eu vou entrar novamente na calculadora e agora eu vou fazer a operação do ponto. 2 cliques. Ele aparece aqui, btn ponto, certo? Então, o que acontece? Quando eu clicar num ponto, o primeiro ponto eu tenho que verificar se já tem um ponto lá na minha operação. Observe. Aqui, o meu numerador vai ser igual a btn ponto.text.
ou desculpa, ponto caption, beleza? Então vamos lá. Digitei 1, digitei ponto. Não apareceu. Porque não tem nenhum comando aqui. Eu simplesmente agreguei a variável. Então, txt visor.text vai ser igual a numerador. Certo? Vamos até fazer melhor. Se vamos pegar todo esse cara aqui e vamos agregar aqui. Então, meu numerador agora é o ponto. Vou verificar se é menor do que 8. Se for, vou verificar se é vazio e vou escrever o ponto. Então, digitei 1, digitei ponto. Digitei 1, digitei ponto, ele aparece de novo. E isso não pode acontecer. O que eu irei fazer? Primeiro ponto, eu não vou colocar um btn caption ponto. Aqui eu tenho que colocar vírgula. Então, abro aspas duplas, vírgula, fecho aspas duplas. Certo? Então, vamos lá. Então, primeiro ponto, eu tenho que verificar se esse cara já existe na minha operação, porque senão vai ocorrer exatamente isso. Posso digitar quantas vírgulas eu quiser. E isso vai dar um cálculo errado. Então, para mim verificar isso, antes de executar todo esse código, eu tenho que verificar o seguinte: variável ponto, ela é do tipo booleano. Então, o que eu vou verificar? Ponto vai ser igual a... Eu vou verificar se em txt visor text existe like esse cara. Ok? Então, o que ele vai fazer? A ponto, ele vai verificar. O operador like, ele verifica se o texto vírgula existe nesse contexto. Então, eu vou apertar aqui F8, digitei 1, vai rodar todo aqui. Isso é a minha depuração de dados. Fui lá, digitei ponto. Então, olha só. O numerador, ele vai receber agora vírgula. Meu numerador está 1 porque pegou daqui. Meu numerador agora recebe vírgula. Ponto, por enquanto, está falso, porque toda variável booleana, por default, recebe a informação que ela é falsa inicialmente. Então, a partir do momento que eu aperto F8, ele continua falso, porque não existe a vírgula ainda. E daí ele vai efetuar toda essa operação. Okay. Digitou a vírgula. Se eu digito vírgula de novo, vou rodar novamente e olha só, a minha variável ponto continua falso. Ok? E por que ela continua falsa? Um ponto muito importante quando a gente vai declarar o operador like são os caracteres coringa. Ok? Então, eu vou abrir uma aula especial desse operador like posteriormente. Mas o que acontece? Para esse nosso exemplo, eu vou utilizar o asterisco aqui. Então, eu vou parar aqui minha depuração de dados, vou entrar novamente em código e olha só. Aqui eu procurei o texto vírgula. Só que quando eu coloco desta forma, ele vai buscar exatamente esse texto aqui no visor. Mas eu tenho que verificar se em algum lugar do texto existe a vírgula. E para isso, eu tenho que digitar os caracteres coringas, que são o meu asterisco antes da vírgula e depois da vírgula. Ou seja, eu posso ter qualquer cadeia de caractere antes da vírgula, bem como depois da vírgula. Então, vamos rodar novamente a depuração e vamos ver agora se o ponto vai continuar falso. Depuração F8. Ele vai rodar a rotina do btn 1 clique. Rodei tudo, ok. Voltei, ponto. Ele vai rodar inicialmente a rotina do ponto. E olha só, a minha variável booleana está falsa, pois não existe nenhum caractere no meio de todo aquele texto com a vírgula. Então, ele vai executar e vai digitar a vírgula. Cliquei de novo. Olha só o que vai acontecer agora. O meu ponto está falso. Agora, o meu ponto está verdadeiro, pois ele achou, no meio da cadeia de caracteres do txt-visor.text, ou seja, nessa cadeia de caracteres, ele viu que existia uma vírgula. E nisso, minha variável booleana vira verdadeira. Ok? Então, o que eu irei fazer? Agora que eu sei que pode existir ou não, quando existir
ponto ele não deve ser digitado novamente. E para isso, antes de executar todo esse código, eu irei criar uma condição se a minha variável ponto for igual a true, ou seja, se existe um ponto aqui, ok? O que eu irei fazer? Eu irei verificar inicialmente se tem menos do que 8, certo? Ou melhor ainda, eu já posso aqui declarar de imediato que eu devo sair da operação. Senão, eu faço toda a minha verificação, ou seja, se ela for true, existe aqui uma vírgula. Eu não preciso digitar de novo, ou seja, não preciso executar mais nenhum código. Mas se não existe nenhuma vírgula, daí eu faço toda essa verificação aqui, que é a verificação comum do meu numerador. Em diff aqui embaixo, que corresponde a essa estrutura aqui de condição. Vamos verificar agora na prática. Digitei 1,1. Olha só, ele não executa mais porque agora eu já tenho a minha vírgula aqui. Tudo bem? E, consequentemente, ele vai lá até unir 8 dígitos na minha operação. Bem, pessoal, essa foi a aula de hoje. Posteriormente, nós vamos simplesmente coletar o código que nós escrevemos aqui no botão 1. Vamos replicar para todos os outros botões, ok? Na próxima aula, nós iremos programar como iremos utilizar os dois botões de 0 e 0 duplo, bem como o botão aqui de apagar meus caracteres quando possivelmente errar, e os dois botões, apagar uma condição e apagar duas condições, apagar toda a equação, ok?